E esse é um dos pontos, um dos aspectos importantes aqui. Para além da falta de sensibilidade, um juiz falar sobre experiências próprias dele durante uma audiência é no mínimo descabido, para além da falta de sensibilidade. Só que isso tem um efeito muito perverso, que são mulheres já muito fragilizadas, sensibilizadas, que certamente demoraram um tempo para fazer essas denúncias, que demoraram um tempo para entender o que tinha acontecido, para irem lá denunciar, para darem esse passo da denúncia, que é difícil muitas vezes. E a gente fala tanto da importância de ambientes acolhedores, né, para as denúncias, e quando vê um juiz tratar dessa maneira, falando da mulher dessa forma, a gente entende porque duas mulheres recuaram, por exemplo, de seguir com a denúncia, de seguir com o seu depoimento. Né? O quanto esse tipo de comportamento inibe aquilo que a gente mais estimula que aconteça, denunciar, seguir em frente com as denúncias, porque só assim os crimes sexuais, os abusadores poderão pagar por aquilo que fazem. Do contrário, sem as denúncias, sem as mulheres encontrarem ambientes acolhedores para isso, sem as mulheres se sentirem estimuladas e encorajadas a denunciarem, esses crimes vão continuar sem punição. E esses criminosos seguirão cometendo exatamente os mesmos crimes. E pior, escalando. Porque quando a gente fala de crimes menores, ou considerados menores pela justiça, com punições mais brandas, dos pequenos assédios de todos os dias, quando isso vai escalando e o homem se sente, o homem abusador, né? Estou falando do homem violentador ou abusador, e ele vai se sentindo com um espaço para escalar esse comportamento, sabe onde isso pode parar? Em feminicídio. E essa é a gravidade. E essa é a gravidade de um juiz que está ali para ouvir esses depoimentos e dar um veredito final, tratar a mulher dessa maneira, tratar esses depoimentos dessa forma, generalizar e colocar experiências próprias dele com outras mulheres, nesses termos, inclusive, com esse tamanho de asneira, porque foi isso, ele falou asneira, generalizando. Então, assim, questionando a veracidade dessas a veracidade, o que denúncias. É muito intimidador para uma mulher que está ali já fragilizada, como eu disse, numa fazendo audiência, é o ambiente dele, ele está acostumado a lidar nessas situações com essas pessoas, com esses casos. Essas mulheres não, né? Para muitas delas, imagino que seja a primeira situação desse tipo. E ele lidar dessa forma. E como a gente está, né? Infelizmente, muitas vezes a gente tem que parte para o Paulo Fleury, nosso ouvinte, mandou essa mensagem aqui dizendo, olha, como ele está deslegitimando a fala dessas mulheres, vamos fazer o mesmo com ele para ver se é bom? Duvido que alguém, difícil é acreditar que alguém assediaria esse tipo de bofe. Então, diz aqui o Paulo Fleury. Podemos fazer o mesmo, não desacreditar, né? Tá bom, tá certo. Bom, tem nova audiência marcada, né, para fevereiro do ano que vem. Os episódios anedóticos ocorridos na vida dele. Exato. Pouco importam. Pouco importam. Mesmo que ele viesse com estatísticas, né, colhidas ali de algum estudo sério, veja, das denúncias de assédio sexual que são feitas contra homens no Brasil, 60% se provam falsas. Estou inventando o número, tá? Mas mesmo que ele viesse com essa estatística durante uma sessão, ela seria irrelevante. Pois se 60% são falsas, 40% são reais. E como é que ele pode dizer que aquela que está à frente dele é real ou não, baseado no que aconteceu com ele quando ele era professor, em que mulheres que são o quê? Como é que elas são? Bicho da língua grande, que chuta as partes baixas, tem mão pesada, vão lá e se esfregavam nele. Também do Videodó. E vem com esse papo de que eu respeito as mulheres porque sou filho de uma mulher e quem não é? Que loucura! Inclusive, a minha mãe é uma mulher. Que loucura. Olha só. Agora se coloque na posição de uma mulher que tá lá vendo o juiz tratando a denúncia delas dessa maneira. Como é que você vai imaginar que tem alguma chance de ganhar essa causa? É claro que elas vão recuar. É claro. É inacreditável o comportamento desse magistrado frente a um caso tão sério. A gente não sabe se as denúncias são reais. A gente não conhece o contexto, mas aparentemente ele nem quis conhecer. Ele já tomou suas conclusões baseado num episódio ocorrido com ele. Uma experiência individual do ponto de vista dele, que a gente não sabe nem se é verdade, se foi desse jeito mesmo. Cara, que loucura! Que tipo de magistrado esse país está formando? E quais serão as consequências? Pelo amor de Deus, porque isso não pode ficar assim.